Muito bem, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios, sejam residenciais ou comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça o contato e também um contrato de manutenção com a IES Manutenção Predial. Está aí o telefone 3276-3945. Vilmar Govinats, que estamos recebendo um nosso homem do interior, né? Do interior e dos exteriores. Professor Saul, prazer em tê-lo aqui. É o chanceler de Cachoeirinha. Chanceler de Cachoeirinha. Uma alegria estar aqui, iniciando esse ano de 2021, né? Primeira gravação do programa esse ano, né? Uma alegria estar aqui com vocês, ano 3, para... Acredito que seja... Começando o terceiro ano. Começando o terceiro ano. Muito Uma bom. Uma grande assim. aquisição aqui do nosso programa Economia e Desenvolvimento. Aliás, eu tenho recebido muitos elogios pela qualidade do programa. E a qualidade do programa é a qualidade dos nossos comentaristas, né? Porque aqui é um programa de conteúdo. Tem muita gente que não gosta porque nós temos... eu sempre digo assim, nós somos um programa de produção independente e de conteúdos independentes. Cada um diz aquilo que tem a certeza de que é o caminho, que dá a sua avaliação e tal, sem o tutelamento, seja do Estado ou de uma grande emissora, como acontece por aí. Professor Saul, na verdade nós estamos iniciando este ano pós-pandemia, não digo pós-pandemia porque pós-ano que começou a pandemia, ela ainda continua, está preocupando e tal. Como é que o senhor está vendo assim, a reação empresarial? Tem muitas assessorias, consultorias na área empresarial de grandes empresas também. Como é que tu está vendo a reação dos empresários? Bom, mudou o calendário, mudou o ano, mas as coisas continuam, né? E as dificuldades também, a questão da pandemia, ela continua assolando o meio empresarial e as pessoas. De certa forma, na minha opinião, houve no início um pânico, e isso tem uma explicação que a história vai acabar nos contando todo esse pânico que foi ensejado para todos nós. Exatamente. Nós sabemos hoje que a letalidade é baixa, mas também ninguém quer perder nenhum ente querido e tudo mais, então esse assunto tem que ser tocado com muito cuidado. Em março ainda eu dizia que de 2020 que nós temos que voltar a trabalhar, E hoje o que está acontecendo? Nós aprendemos a conviver, né, com a doença. Mas o cenário é um cenário difícil. Estamos sabendo que Belo Horizonte, a partir agora da segunda semana de janeiro, vai ter lockdown, ou seja, o prefeito quer fechar todo o comércio lá e fica somente os serviços essenciais, situação que nós já estamos habituados, porque se fosse há um ano atrás nós estaríamos apavorados do que vai acontecer e tal. As empresas possivelmente ou provavelmente já estejam todas preparadas, os colaboradores já colocados, mas é uma situação ruim, de baixa de negócios, de muita incerteza e tudo mais. Então, estamos iniciando assim. O primeiro semestre, ele é um semestre vindo a vacina. A vacina, ela, por mais polêmica que ela vai ter, ela vai conseguir diminuir muito a ansiedade e o medo das pessoas, tirando isso, então, do mercado, né? Tirando esse medo de sair de casa, esse medo de viver, né? Que nós estamos tendo e continua sendo maciçamente na mídia interessada nisso, continua sendo batido para que a gente não saia de casa, para que fique lá e para que consuma os produtos já enlatados, ou seja, parece uma ação de formatação do pensamento de massa comum. E nós temos que quebrar isso, exatamente pensando, projetando o nosso sucesso. Independente de toda essa situação, as empresas têm que funcionar, têm que continuar operando e nós temos que inventar e nos reinventar, né, nesse novo mercado. Eu entendo que é como se fosse uma grande catástrofe, agora precisamos limpar a casa, mas a catástrofe continua, né, está na hora de fazer. É um ano difícil para o empresariado, porque ele tem que acertar a conta com os empregados que ele passou para aquele programa do governo, então ele tem que absorver. Ele precisa pagar também os financiamentos que ele teve, algum imposto atrasado que não conseguiu pagar porque duplicou, passou 3, 4 meses e depois duplicou, então ele precisa resolver essa questão fiscal, ou seja, e precisa continuar produzindo. Com todas as dificuldades do mundo, matéria-prima faltando,
né? Falta vidro, falta cimento, falta papel. Aço, a indústria automobilística está se ressentindo disso falta também. Aço, falta alumínio, falta vidro, que eu já falei. Né? Então, assim, produtos faltando nas prateleiras por falta de matéria-prima. Uma rede de supermercados anunciando para os clientes internamente, isso eu ouvi, que não é para comprar muito, é para consumir com moderação, para não faltar para os outros, sabe? Então, assim, começa a se criar um grande desafio dentro do nosso país, nada que não fosse previsto e falado desde o ano passado. Não poderíamos ter parado de trabalhar. Professor Saul, há uma série de perguntas que eu tenho aqui prontas para te fazer, né? Mas acho que a mais importante delas, tu já falaste a questão do lockdown do prefeito de Belo Horizonte, mas já vi que a tua opinião é muito mais pró a atitude tomada pelo prefeito Sebastião Melo aqui em Porto Alegre do que a atitude lá do prefeito de Belo Horizonte. Mas o que eu queria pedir para tu fazeres um comentário sobre uma frase do presidente Bolsonaro, dita há poucos dias atrás, que o Brasil está quebrado, eu não posso fazer nada. Qual é o sentido, qual é o sentimento que tu tiveste, professor Saul, dessa frase que foi impactante, foi bastante pesada? Bom, Vilmar, em primeiro lugar, o nosso prefeito de Porto Alegre, ele, na minha opinião, ele acerta muito, porque ele entende o lado do empresariado. E ele entende o lado que hoje, por maior que a crise seja na saúde, a crise econômica ela está sobrepujando a crise na saúde, certo? Então, o prefeito teve essa sensibilidade, fiquei muito feliz pelo mercado público, pela questão da extensão dos horários, foi uma questão muito inteligente, porque tu pulveriza a vinda das pessoas, se tu concentra o horário, tu concentra a vinda das pessoas, ou seja, é uma questão muito lógica, né? Uma questão que não era observada no governo anterior. Exatamente. Com relação ao nosso presidente, ele também vinha com esse discurso, certo, que não era para fechar, e depois o STF foi lá e tirou o poder dele de fazer isso. Tá? Então, é aquela coisa assim, a interpretação que eu tive foi aquela visão assim, pô, eu avisei, me tiraram o poder e agora querem que eu arrume a casa. Certo? Então, essa foi a interpretação que eu tive. Foi mais um desabafo mesmo. Foi mais um desabafo. Mas é lógico que o nosso presidente, em alguns momentos, ele faz algumas falas que podem ser usadas, e daí são usadas muito contra ele. É lógico que ele tem a caneta na mão e ele tem que resolver a questão econômica do nosso país, trazendo exatamente aquilo que as empresas precisam. As empresas precisam de condições, de facilitações para que possa produzir. E em relação a isso, eu acho importante que essa visão do prefeito de Porto Alegre, né? Porque sempre digo, atrás de uma empresa tem vidas. É o empresário também, a vida dele precisa ser preservada. E uma empresa nunca é uma vida só. Quantas vidas uma empresa mantém? Então, manter as empresas também é manter vidas, milhares de vidas. É por isso, parabéns ao prefeito Melo, que teve esse discernimento político para entender isso, o que o prefeito anterior nunca teve. Primeiro lugar. Segundo lugar, com relação a isso, Saul, para vocês terem uma ideia, o ano de 2020 passado, o ano da pandemia, era para o governo federal ter um déficit de 120 bilhões de reais. Com a pandemia, esse déficit subiu para 810 bilhões de reais, ou seja, quase 8 vezes mais. E é isso que o presidente está se referindo. O país está quebrado mesmo. E o problema do presidente é que, se ele der um passo em falso, ele é acusado de irresponsabilidade fiscal. E aí ele pode sofrer o impeachment. Então, esse é o problema do presidente. Ele tem, por um lado, um país quebrado, está quebrado mesmo. O PT quebrou o Brasil, é bom que se diga isso. Os 20 anos que o PT governou o país, aí, direta ou indiretamente, quebraram o país. Como quebrar? Onde o PT vai, quebra. Então, o presidente está se prevenindo. Diz, olha, querem que eu faça? O país está quebrado. Quem é que vai assumir a responsabilidade depois? Porque, está cheio de gente lá no Congresso de olho num percalço do presidente para entrar com o impeachment dele. Esse é o problema. Exatamente. Então, mas eu entendo, né, que o empreendedorismo agora, em todas as esferas, na política, na economia, nos empresários, a inovação, é a hora de colocar isso para fora, né? Então, a pandemia trouxe esse novo jeito de fazer gestão, de trabalhar. E tem coisas que vão ficar. As nossas reuniões online, elas vão continuar agora, cada vez mais. As empresas vão economizar em passagens, né? Porque aqui tu fazia antes que aqui lá em Natal,
no Nordeste fazer uma reunião que tu pode fazer online agora. Exatamente isso. E com muito mais rapidez, muito mais objetividade, tu consegue e reunir menos todo custo, mundo. né? Exatamente. Temos também outras ações que vieram para ficar, como o delivery, a mentalidade de ter mais tecnologia no negócio, o conforto do colaborador de poder passar algum tempo em casa produzindo e produz mais, com gestão, com meta, produz mais que se estivesse na empresa. Então, nós temos que nos adaptar. Eu ando um pouco reticente com a palavra um novo normal, porque esse novo normal parece uma lavagem cerebral que estão fazendo, né? E nós temos que cuidar para não entrar nessa massificação Perfeito, isso aí. de pensamento, porque isso tem muito da... Inclusive, como é que é o nome do livro do Hitler? Minha luta, né? Minha luta, Mein Kampf, exatamente. Se nós olharmos o Mein Kampf com o que o Hitler pensava, como é que deveria ser um rádio, nós vamos olhar muito do que está acontecendo. Ou seja, foi o benchmarking de muitas emissoras que estão no Brasil com televisão, rádio e agora a mídia se aproveitando social. daquilo que eu sempre digo, o Brasil ainda não tem um povo, nós temos aqui um rebanho. É um rebanho que é muito domesticado e domesticável. A Rede Globo domesticou esse povo que hoje sai aí. Eu vejo aqui no Parque Marinha do Brasil, tem pessoas que andam sozinhas lá, com máscara, mais aquele negócio de plástico aqui. Dizem, poxa, o cara vai para o parque, ali é o momento dele sozinho respirar, oxigenar o pulmão, e o cara está de máscara. Então a máscara, ainda vai surgir um estudo que a máscara vai ter dado muito mais problemas do que a própria pandemia. Na academia também, máscara, sabe? Claro, dentro do carro, sozinho. No carro. Então, esse é o problema do que fez, da mentalidade que foi completamente dominada por essa rede que, para mim, é o grande mal que esse país tem, que é a Rede Globo de televisão. Professor, muito obrigado pela sua presença, uma boa semana, um bom ano, né, para ti, para a família e tal. O ano nós construímos, né? Verdade, então nós vamos construir um ano excelente, apesar dos desafios que vêm pela frente aí, né? Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.